Sempre que se fala em seleção, a expectativa da torcida explode. O torcedor fica naquela mistura de ansiedade, esperança e cobrança. E quando o técnico em questão é Carlo Ancelotti, essa expectativa cresce ainda mais. Estamos falando de um dos maiores treinadores do planeta, um cara que já venceu de tudo e que agora tem a missão de dar uma cara nova à seleção. Depois da sua segunda convocação, veio o primeiro treino para preparar o time para o jogo contra o Chile na Bolívia. E foi justamente após essa atividade que Ancelotti soltou uma declaração forte, direta e sem rodeios. Ele mostrou que não está aqui para brincadeira. Não é apenas mais um técnico no comando. Ele quer mudar a mentalidade, colocar ordem na casa e transformar a seleção em uma equipe coesa, pronta para vencer. Esse discurso caiu como uma bomba. Por quê? Porque ele tocou em pontos que há tempos incomodam a torcida. Falta de coletividade, vaidade, individualismo e ausência de um estilo claro. Ao deixar claro que ninguém está acima da camisa, ele mostrou que a hierarquia mudou. A partir de agora, a seleção joga como conjunto ou não joga. Mas o que exatamente foi dito? Como foi esse primeiro treino? Qual o impacto dessa postura de Ancelotti? E, principalmente, o que esperar do jogo contra o Chile em plena Bolívia? É isso que a gente vai analisar agora, com calma, detalhando cada passo dessa história. A primeira convocação de Ancelotti foi cercada de curiosidade, mas a segunda já trouxe sinais mais claros de seu pensamento. Quando um técnico assume, a lista inicial pode ser vista como um laboratório, um momento de observação. Mas, na segunda, as escolhas começam a revelar quem realmente faz parte do projeto. Foi isso que aconteceu. A seleção passou a ter uma espinha dorsal mais evidente, com repetição de nomes e um claro recado de que a paciência será curta para quem não corresponder. Essa seleção da segunda lista mostrou que o italiano não tem medo de mudanças, mas também valoriza consistência. O ponto é que essa convocação não foi apenas um anúncio de nomes, foi uma espécie de manifesto. Ficou claro que Ancelotti enxerga a seleção como algo maior que qualquer individualidade. Chegado o momento do treino, todos os olhares estavam voltados para o campo. E o que se viu foi um ambiente diferente, marcado por disciplina e foco. Não era aquele treino solto, sem intensidade. Havia ritmo, cobrança e atenção a cada detalhe. A organização saltou aos olhos. Tudo tinha início, meio e fim. As atividades não eram aleatórias, mas pensadas para preparar o time para as dificuldades que viriam. Exercícios de resistência, trabalhos de posicionamento, repetições exaustivas de movimentos e, principalmente, ênfase na coletividade. Ancelotti foi visto gesticulando, parando jogadas, chamando jogadores para conversas individuais. O clima era de seriedade absoluta. Não havia espaço para desatenção. O recado era claro. Cada minuto no campo de treino seria aproveitado ao máximo. E foi no pós-treino que veio a frase que mexeu com todo mundo. Se quisermos ganhar, precisamos jogar como seleção, e não como indivíduos. Aqui, ninguém está acima da camisa. Essa fala é curta, mas poderosa. Em poucas palavras, ele tocou em feridas antigas. Durante anos vimos a seleção depender de lampejos individuais. Muitas vezes, isso até funcionava. Mas, quando chegava a hora da verdade, faltava justamente o coletivo. Ancelotti bateu de frente com esse problema. Ele deixou claro que não vai tolerar vaidade, estrelismo ou falta de disciplina. Quem quiser espaço terá que se adaptar à ideia de grupo. Essa é a regra do jogo. E qual é o próximo passo? O jogo contra o Chile, em plena Bolívia? Só de falar isso já dá para sentir o peso. A altitude é um adversário invisível, mas real. Afeta o corpo, diminui a resistência e exige preparação especial. Ancelotti sabe disso. Por isso, o treino foi pensado para acelerar o ritmo, trabalhar explosão e adaptar o elenco a um cenário em que cada segundo conta. Não é apenas sobre técnica ou talento,
É sobre saber jogar dentro das limitações impostas pelo ambiente. Além disso, o Chile é sempre um adversário complicado. A rivalidade é forte e a disposição deles costuma ser intensa. Jogar contra esse time em solo boliviano é um teste e tanto para qualquer seleção. Quando um técnico chega, não basta mexer em nomes. É preciso mudar a mentalidade. E esse é o ponto central do discurso. O treinador quer uma seleção que entenda que o jogo não é sobre quem brilha mais, mas sobre quem executa melhor coletivamente. Essa mudança de mentalidade é difícil, porque mexe com a cultura do futebol nacional, tão acostumada a exaltar o craque individual. Mas Ancelotti tem o currículo e a postura necessários para implementar isso. As palavras fortes não caíram no vazio. Os atletas entenderam a mensagem. Alguns podem ter sentido a cobrança de forma mais dura, mas todos compreenderam que esse é o novo padrão. Esse duelo contra o Chile na Bolívia será o primeiro grande teste da nova era. Não apenas pelo resultado em si, mas pelo desempenho coletivo. Será que veremos um time mais compacto? Será que a seleção vai conseguir impor seu estilo mesmo em condições adversas? Mais do que vencer, o importante será mostrar evolução. Mostrar que o discurso não foi apenas palavras jogadas ao vento, mas sim um plano de ação que já começa a dar frutos. Entre os torcedores, a fala do treinador gerou dois tipos de resposta. Muitos aplaudiram, dizendo que finalmente alguém teve coragem de falar o óbvio. Outros ficaram com um pé atrás, achando que é fácil falar, mas difícil colocar em prática. De qualquer forma, ninguém ficou indiferente. E isso, por si só, já é sinal de que a mensagem bateu fundo. O torcedor quer ver resultado, mas também quer ver seriedade, quer sentir que existe um projeto. Não dá para ignorar que a seleção carrega uma história gigantesca. Cada treinador que assume sabe disso, mas poucos têm a autoridade de Ancelotti. Ele chega com a bagagem de quem já venceu os maiores títulos possíveis. Esse respeito faz diferença. Quando ele fala que ninguém está acima da camisa, todos param para ouvir. E isso é algo raro, especialmente em um grupo acostumado a ser tratado como estrela. Outro ponto importante é o equilíbrio. O técnico traz consigo a disciplina europeia, mas precisa combinar isso com a criatividade típica da seleção. Se conseguir encontrar esse meio termo, terá um time mortal. E esse treino inicial mostrou justamente essa busca pelo equilíbrio. Ordem sem engessar, liberdade sem bagunça. Será que a seleção finalmente vai jogar como equipe, deixando de lado as vaidades? Será que Ancelotti conseguirá equilibrar disciplina e criatividade? Deixe sua opinião nos comentários. Valeu e que Deus abençoe.